Mercúrio apareceu em WandaVision, mas tem muita coisa estranha aí. Quem é esse Pietro e de onde ele veio? Isso tem a ver com o multiverso? Com Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Ou será que é o início dos mutantes no universo cinematográfico da Marvel? Vamos analisar todas as teorias e possibilidades aqui nesse vídeo para chegarmos mais perto da verdade sobre esse Pietro Maximoff. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Nokia e no episódio 5 de WandaVision tivemos uma grande surpresa. Pietro Maximoff apareceu, mas não era o Pietro do universo cinematográfico da Marvel não. Quando a Darcy ficou surpresa dizendo que o Pietro foi reescalado, ficou claro pra gente que a Marvel Studios não simplesmente tentou substituir o ator, mas sim que uma mudança fundamental tinha acontecido no próprio tecido da realidade desse universo. Sem mencionar que esse lance de reescalado foi uma bela piadinha com toda a temática de série de TV que a série aborda. É importante deixar isso claro porque a Marvel já substituiu atores várias vezes antes. O Hulk trocou, o Máquina de Combate e mais recentemente a filha do Homem-Formiga foi substituída. Pois é, a atriz que apareceu em Vingadores Ultimato não vai ser a mesma que vai aparecer em Homem-Formiga 3. Mas o principal aqui é que não importa a mudança que seja feita. Dentro da história que acompanhamos nos filmes, aquele ali não é o irmão da Wanda. O verdadeiro Mercúrio do UCM realmente morreu. Foi interpretado por outro ator. E agora nos cabe interpretar quem é que é esse cara aí e como é que ele foi parar em Westview. Mas não se confunde aí não, tá? Ele pode não ser o irmão da Wanda, mas é o Pietro sim. É o Mercúrio, só que não dessa realidade, ou então não originalmente. Como é que isso aconteceu? Já se inscreve aí para saber e para ficar informado das novidades do mundo de super-heróis, hein? Dá essa força, faça parte da família Loki, muito obrigado. A escalação do Pietro se conecta diretamente ao sermão da Wanda, quando ela disse para os filhos que não se pode desfazer a morte. Ela estava falando do cãozinho Faísca, mas de certa forma também falava do próprio irmão morto. Portanto, se ela não pode trazer o verdadeiro irmão dela de volta, trouxe a coisa mais próxima disso. Mas como? Ela disse que aquilo não foi algo que ela fez, pelo menos não intencionalmente. Então, seja ela perdendo o controle ou alguém comandando tudo pelas sombras, a verdade é que nem ela deve saber ainda como esse Mercúrio aí apareceu. E o mesmo pode valer para o Visão. Afinal de contas, ela acredita que não se pode desfazer a morte, mas o Sintozoide tá andando por aí de boas. Porém, só porque a Wanda não sabe, não significa que nós não possamos saber. E é aí que entra a teoria do multiverso. Olhando pelo lado dos bastidores da empresa Marvel Studios, essa é a oportunidade perfeita para eles aproveitarem todos os personagens que adquiriram de volta quando a Disney comprou a Fox. Pra quem não sabe, X-Men, Quarteto Fantástico e Deadpool são todos personagens da Marvel nos quadrinhos, mas nos anos 90 a editora passou por um perrengue financeiro e vendeu os direitos de adaptação cinematográfica deles para Fox. E por isso, durante todo o universo cinematográfico da Marvel, até agora, nós não podemos ver todos os personagens da Marvel juntos, porque nos cinemas eles tinham donos diferentes. Só que a Disney, depois de comprar a Marvel, comprou a Fox também. E tudo isso se resolveu. Todo mundo agora tá em casa. É claro que tem a situação do Homem-Aranha, mas aí é uma questão à parte. Aí é a guarda compartilhada entre a Marvel Studios e a Sony Pictures. Já foi confirmado que o Deadpool terá o terceiro filme sim, e ele fará parte dos filmes da Marvel. O filme do Quarteto Fantástico foi anunciado e os mutantes devem ir aparecendo pelas produções do estúdio bem antes de um filme ou de uma série dos X-Men acontecer. Então, essa versão do Pietro, interpretada pelo mesmo ator dos filmes dos X-Men, é basicamente a Marvel aproveitando o que era bom da Fox e trazendo pra dentro. Sabe, eles não precisam trazer tudo, as histórias cheias de buraco, alguns personagens mal desenvolvidos, não, eles só escolhem o que acharem melhor. Mas qual é a desculpa dentro da história para isso acontecer? Bom, você já sabe, a desculpa se chama multiverso.
O mesmo recurso que os quadrinhos usavam há anos e anos para apresentar versões alternativas de personagens está chegando agora para o audiovisual, e WandaVision vai ser diretamente conectada ao terceiro filme do Homem-Aranha e a Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, 2 filmes que vão mexer diretamente com o multiverso. Então, diferente do que nós pensávamos, o Rex, ou a Anomalia Maximoff, ou Westview, pode ser muito mais do que só os poderes da Wanda de alterar a realidade. Pode ser um grande portal para um universo paralelo, ou qualquer coisa parecida. Lembra que a Darcy falou de uma radiação cósmica sendo transmitida junto com o sinal da série de época? Essa radiação data do início do nosso universo, do Big Bang. Essa pode ser uma pista de que o que está rolando não mexe só com a alteração da realidade, mas com o universo inteiro. Talvez outro universo. É simples, para esse Pietro vir de um universo paralelo, é preciso um portal para esse outro universo. E essa é uma ótima forma da série começar a criar um caos no multiverso, que só vai ser resolvido em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E vale ressaltar que esse não é exatamente o Pietro que apareceu nos filmes dos X-Men. Eu sei que se você ativar a audiodescrição do episódio, aquele recurso para deficientes visuais, você vai ouvir o áudio explicando que o Pietro do filme dos X-Men aparece. Mas eu acredito que isso é muito mais para ressaltar que é o mesmo ator dos filmes dos X-Men e não exatamente o mesmo personagem. Quem assistiu o episódio com o áudio original em inglês percebeu que ele fala com um sotaque diferente do Pietro dos filmes dos X-Men. Quer dizer, se fosse o mesmo Pietro dos outros filmes, a Marvel Studios ia ter que explicar o que aconteceu com a irmãzinha dele. Será que iam fazer isso? Talvez seja melhor para a Marvel, como empresa, dizer que pegou essa versão de Pietro de uma outra realidade, onde ele se parece mais com o Pietro dos filmes dos X-Men, mas não é exatamente o Pietro dos filmes dos X-Men, e sim um outro Pietro cuja irmã é uma Wanda parecida com a Wanda do UCM. Só que essa não é a única origem possível do personagem. Nós também temos a teoria dos poderes. Wanda demonstrou poderes absurdos na série até agora, inclusive de dar poderes a pessoas. Os filhos dela têm poderes, Visão tem poderes, Monica Rambeau pode ter poderes por causa dela também, então ela teria pego uma pessoa aleatória e dado os poderes do Mercúrio. Por isso, na série, o personagem apareceu diferente do irmão original dela, porque seria outra pessoa mesmo. Mas espera aí, se a Wanda alterou alguém que já existia, seria mais um morador perdido de Westview? E onde é que ele estava se escondendo, já que a Wanda nem o Visão tinham visto ele antes? É possível que tenha sido uma pessoa de fora que entrou dentro da barreira? É, mas como é que essa pessoa de fora foi atraída para dentro da barreira? A não ser que tenha entrado por livre e espontânea vontade, tipo o agente da espada apicultor? É estranho porque o apicultor não se parece com o Ivan Peters. Mas até aí a Wanda pode mudar a aparência das pessoas também. Ela faz mudar direto ou indiretamente a aparência do Visão. A propósito, eu posso falar mais do Visão depois se você quiser, mas vamos nos focar no Pietro. Uma outra teoria que também comentaram comigo pelo Instagram, aliás, @ do Instagram aqui, foi que quando a Darcy entrou e viu o momento em que o Pietro aparece, estava rolando um alarme nas instalações da SWORD. E aquele alarme só é ativado quando tem alguém entrando dentro do campo, né, de distorção da realidade da Wanda. Mas talvez não seja isso, talvez o alarme esteja ativado porque a Wanda tinha acabado de mudar a barreira, poxa. Ela deixou tudo vermelho. Então, se o Pietro for mesmo uma pessoa aleatória que recebeu poderes, ainda precisamos de muitas coisas para explicar isso. Mas aí vem a questão também. Esses poderes seriam poderes mutantes? Como no filme dos X-Men ele era um mutante, significa que a Wanda, criando esses poderes, está criando também mutantes? Trazendo assim a raça dos mutantes para dentro do UCM? Eu acho particularmente que para Wanda criar os mutantes como uma raça, ela precisaria afetar pelo menos o mundo todo. E por mais que eu não duvide que ela possa, eu não sei se ela faria isso.
Eu sei, Dinastia M, ela alterou a realidade toda, fez a raça mutante quase entrar em extinção nos quadrinhos e tal, e todos nós estamos torcendo para ela falar um chega de mutantes reverso e os mutantes serem criados no UCM. Só que pensa bem, se a Marvel criar os mutantes a partir de agora, vai significar que não existiram mutantes no passado. Então, nada de Wolverine na Segunda Guerra, nada de mutantes lutando pelos seus direitos no passado, nada de Apocalipse como um faraó, nada disso. A Marvel poderia ir por esse lado, com certeza, dar toda uma nova abordagem aos mutantes, bem diferente do que já fizeram nos antigos filmes dos X-Men, talvez até muito inspirados pelos quadrinhos recentes da Dinastia X, onde os mutantes se reúnem na ilha de Krakoa e formam uma nova nação para si mesmos, totalmente independente e poderosa. É bem um império de ficção científica mesmo. E faria sentido, porque a Marvel tem tentado sempre fazer diferente do que os outros estúdios fizeram com seus personagens. Ela pegou o Homem-Aranha, por exemplo, e fez totalmente diferente das duas outras versões nos cinemas. Porém, mutantes são muito mais personagens do que só o Peter Parker. Colocar mutantes existindo só da época de WandaVision em diante iria limitar demais as histórias que poderiam contar. Para os mutantes existirem durante toda a história da humanidade no UCM, ou toda a história do universo, porque mutantes existem pelo universo todo e não só no planeta Terra, a Wanda teria que criar eles quebrando toda e qualquer barreira do espaço-tempo. E eu acho que é mais interessante para a Marvel fazer isso através do multiverso, e não da Wanda. E apesar de originalmente os irmãos Maximoff serem reconhecidos como mutantes, as HQs já mudaram isso faz um bom tempo. Pietro e Wanda não são mais mutantes nos quadrinhos, como eu já expliquei em outro vídeo aqui, aliás em vários vídeos eu já falei isso. E eles não precisam ser mutantes dentro do UCM também. Como eu disse, não é exatamente o Pietro dos filmes dos X-Men, só é semelhante. Se por acaso esse Pietro for revelado como mutante, é porque no universo dele era assim, e não porque a Wanda criou ele desse jeito. Ou seja, teria mais a ver com o multiverso mesmo. Mas ainda tem uma teoria por aí, que é a teoria do Mephisto. Com os rumores de que o Evan Peters iria aparecer em WandaVision, muita gente teorizava que ele interpretaria o Mephisto, que seria o verdadeiro vilão da série. Ele acabou aparecendo como Pietro, mas a teoria ainda é válida. Como a Wanda e o Visão nunca viram ele antes em Westview, de onde ele veio? Mephisto pode ter decidido sair das sombras para começar a vigiar a Wanda de perto, por conta própria. Isso explicaria ele ter outra aparência. E por ser mega poderoso, teria convencido a Wanda de ser o irmão sumido dela. Ele poderia ser inclusive o Ralph, o marido oculto da Agnes que nunca vimos a cara. Mas, para ser honesto, eu não sei não. O Evan Peters ser o Mephisto significa que no fim dessa série ele se tornaria outro personagem, para talvez, só talvez, aparecer em Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2 como um vilão. E poxa, o Evan Peters é um ator muito carismático e está interpretando uma versão do Mercúrio muito divertida para ser simplesmente abandonada tão depressa. E eu acho que a Marvel sabe disso. Nós queremos mais Mercúrio depois de WandaVision, sim ou claro? Qual é a minha opinião sobre isso tudo? Se eu tiver errado, você já sabe que eu vou fazer um vídeo aqui me corrigindo e explicando todos os detalhes, né? Então, a meu ver, Pietro não é o Mephisto, simplesmente porque o Mercúrio dele precisa continuar dentro do UCM nas próximas produções. E assim, o Pietro realmente veio do multiverso. Eu acho isso porque ninguém viu ele antes em Westview, então ele apareceu do nada mesmo, e isso foi porque ele veio de uma outra realidade. E quando ele caiu dentro da anomalia Maximoff, ele teve a mente manipulada assim como todos os outros moradores. Esse seria realmente o início do multiverso ficando caótico, o que vai culminar no Aranhaverso e depois em Doutor Estranho 2. Ou então seria a continuação do multiverso ficando caótico, já que depois daquelas viagens por diferentes realidades em Vingadores Ultimato, o Thanos de algum mundo sumiu, o Loki tá aprontando por aí e alguma versão de Vormir ganhou de graça o corpo de uma Natasha Romanoff para sempre. E esses foram só alguns exemplos.
Nós já conversamos aqui no canal que essa fase da Marvel parece ser a saga do multiverso, e é isso que está começando aqui. Mas já quando se trata do Visão, acho que ele se encaixa mais na teoria da pessoa alterada. Uma pessoa a quem a Wanda transforma no seu amado marido, mas depois vai ter que reverter para a forma normal. Como o próprio agente Wu disse, como é que ela trouxe o Visão de volta sem a Joia da Mente? Ela pode ter roubado os restos do Visão, mas eu não acho que ela conseguiu sozinha reanimar o corpo morto dele. E olha só, é possível até que essa pessoa que foi transformada no Visão seja a testemunha perdida do agente Wu. Você lembra no episódio 4, onde ele falou que foi para Westview encontrar uma testemunha, mas se deparou com aquilo tudo acontecendo? O agente Wu nunca encontrou a testemunha dele dentro dos moradores que estão sendo controlados em Westview, simplesmente porque a testemunha está com um visual do Visão. E escreve aqui, ó, anota, seria uma baita homenagem aos quadrinhos se essa testemunha que virou Visão fosse um ator chamado Simon Williams. Nos quadrinhos, esse cara é o Magnum, ou o Wonder Man. E foi a partir dos padrões cerebrais dele que o Visão foi criado. Olha só como tudo se encaixa perfeitamente. Com tantas referências sensacionais aos quadrinhos que essa série está fazendo, essa seria a cereja no bolo. O que você acha disso tudo? De onde veio o Visão? De onde veio o Mercúrio? Comenta aí, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você clicar, assistir, continuar no canal, dar essa força aí. Muito obrigado pela sua companhia magnânima. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. E Visão, e Mercúrio, e Visão.